скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Olá, eu estava vendo alguns vídeos na internet e me deparei com alguns relatos no seu canal e decidi contar o meu também. Me chamo Jonathan e sou de uma pequena cidade no interior do Ceará. Não quero contar o nome da cidade pelo fato da cidade ser pequena e aqui as pessoas falarem demais. Enfim, o que vou te contar neste relato aconteceu comigo em 2005. Na mesma cidade onde moro, aqui no Ceará. Eu, nesta época, trabalhava como vigilante noturno de uma funerária. Na verdade, eu não era vigilante somente dessa funerária. Eu trabalhava para uma empresa de segurança, de modo que fazíamos rodízio de semana em semana. Era esse o nosso esquema de rodízio. E durante a primeira semana de Quaresma, eu fiquei responsável por ficar na funerária. Do contrário que todo mundo pensava, a funerária não tinha nada de tenebroso. Era um lugar calmo e diferente, bem iluminado e com uma recepção agradável. A única coisa que era diferente dos outros lugares eram os caixões que eram expostos lá. Fora isso, não tinha nada demais. Mas algo que era, por assim dizer, incômodo, era o acesso à funerária. Eu vou explicar melhor. Essa funerária ficava nos limites da cidade, meio afastado da população e próximo ao cemitério principal da cidade. E assim, para chegar mais rápido, o melhor caminho era cortado por um parque que tinha na cidade. O parque ficava nos fundos do cemitério. Então, eu fazia o caminho mais rápido, que era entrar no parque e passar por dentro do cemitério, e sair na avenida. Aí, era só andar mais alguns poucos metros, e pronto, já estava na funerária Santo Anjo. Eu já trabalhava nessa empresa de segurança há uns 8 meses, e nunca tinha passado por nada estranho. Já tinha ficado várias e várias vezes nessa funerária e nada me incomodava. A única coisa é que quando eu chegava em casa, a minha mulher insistia em lavar as minhas roupas e me fazer tomar banho. Ela dizia que esses lugares eram carregados de energias negativas e que eu não podia trazer isso para casa. Enfim, mas algo nesse dia estava diferente. Era quarta-feira de cinzas, e eu recebi o memorando que na semana seguinte eu iria para a funerária Santo Anjo. E na hora que li o memorando, eu fui tomado por uma sensação ruim. Algo me incomodava. Um frio correu o meu corpo da ponta dos pés até o último fio de cabelo. E pela primeira vez, eu senti medo de ir para aquele lugar. Tentei não dar importância para aquilo. Eu tinha uma criança pequena de 7 anos de idade para cuidar, uma esposa linda e delicada, e precisava de grana para terminar de construir a nossa casinha, e não poderia me dar o luxo de dispensar o serviço. E mesmo com essa sensação ruim na mente, eu não disse nada a respeito. Continuei o trabalho. Mas não suportei o incômodo, e no primeiro domingo da Quaresma, eu, a minha esposa e o meu filho fomos à missa. A pregação daquela missa foi sobre a força de Deus e a sua proteção para com os homens, e tudo mais. O nosso padre era um senhor de idade. Deveria ter por volta de 65 anos, se não me engano. Ele era muito divertido e descontraído e muito sábio, como poucos nesse tempo são.
No final da missa, eu o chamei no canto e lhe contei tudo que estava acontecendo. E ele me chamou na sacristia para conversarmos. Logo o acompanhei até a salinha da sacristia e o padre foi logo dizendo: Meu filho, a funerária que você me contou que vai trabalhar amanhã é aquela ali perto do cemitério da saída da cidade? Eu, olhando para o padre com uma cara de estranheza e medo, respondi: Sim, padre, é aquela mesma, mas nunca me aconteceu nada lá não. Só dessa vez que eu tô sentindo essas coisas. O padre puxou uma cadeira e se sentou, coçou a cabeça e olhando para um velho armário no canto da sacristia, ele continuou dizendo: Eu tinha uns 14 anos, meu filho. No meu tempo, aquilo ali era só mato. A cidade era pequenininha. E assim, eu era um menino novo, desobediente. E foi aí, numa sexta-feira de quaresma, que eu desobedeci o meu pai. E fui para uns pés de manga, próximo daquele cemitério. Fiquei lá com 2 dos meus amigos, comendo manga, goiaba e essas coisas de planta da mata. Matamos alguns passarinhos, assamos e comemos lá mesmo. E acabamos perdendo o horário. Quando demos conta, já era mais de 6 horas da tarde e o sol já estava se pondo. Chamei os guris para irmos embora. E foi quando vimos um homem vir em nossa direção correndo. Ele vinha correndo muito rápido e fazendo uns barulhos estranhos, gritando e suava muito. E quando ele passou por nós, ele gritou para que fôssemos correndo para casa. A gente, muito assustado, saímos correndo para nossas casas. Naquela noite, uma coisa nos visitou. Era algo muito forte que tentava de toda maneira entrar em nossas casas. Um dos meus amigos disse que o seu pai acertou um tiro na coisa. E o que o pai dele contava é que era um lobisomem. E que provavelmente sentiu o nosso cheiro. E quando se transformou, aquilo veio atrás das presas dele, pelo cheiro. E desse dia em diante, eu decidi que viraria padre. Eu acabei rindo da cara do padre. Eu não suportei essa conversa de lobisomem. E tentando controlar o riso, eu falei ao velho: Padre, pelo amor de Deus, como o senhor pode contar uma coisa fantasiosa dessa? O senhor acha mesmo que eu vou acreditar nisso? Acreditar que o senhor viu um homem que virava lobisomem? Eu achei que o senhor iria rezar em mim. Aí o senhor me vem com uma dessas? O senhor que me perdoe, padre, e que Deus me perdoe, mas eu não posso acreditar nisso não. O senhor deve estar ficando gagá. Tô achando que está na hora do senhor se aposentar. O padre se levantou em um tom sério e logo me respondeu: Você me respeita, rapaz. Eu sou padre, não sou suas raparigas, não. Eu vou lhe dar a bênção e pedir perdão a Deus por você. Mas que essa falta de respeito não se repita. Eu logo me aquietei com a reclamação do padre. Ele parecia levar fé no que estava falando. E mesmo assim, sem acreditar na história dele sobre lobisomens, eu abaixei a cabeça para receber a bênção. E o padre começou: Senhor, aqui está seu filho. Pai do céu, dê a ele a sua proteção. Que ele saiba que o Senhor é por ele e que ele não está só. Maria Santíssima, dê ao seu filho a sua luz, paciência e que ele seja servo fiel, como a senhora foi. E que São Jorge, o matador de bestas, dê a ele a coragem de Miguel. Que São Cristóvão dê a ele a sabedoria de poder fazer as escolhas certas. E que São Bento o guarde e que o proteja dos males que o inimigo trama contra a vida dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Saí dali com uma sensação de alívio e proteção. Mas mesmo assim, aquele medo de alguma coisa insistia em me acompanhar. E eu logo senti que algo estava prestes a dar errado. No dia seguinte, passei o dia todo na casa com a minha mulher e com o meu filho, conversando e brincando. Eu estava me sentindo tão bem com eles, e foi assim o dia todo. Quando chegou a tardezinha, eu logo fui preparar o meu uniforme. A minha mãe chegou perto de mim, pois eu morava no fundo da casa da minha mãe, num puxadinho. Enfim, a minha mãe veio até mim e começou a dizer: Meu filho, está na hora de você buscar um emprego melhor para você. Esse seu emprego é muito perigoso. E se acontecer alguma coisa? Não tô reclamando de você morar comigo não, mas é que você precisa de uma vida melhor para cuidar do seu filho e da sua esposa. Sem falar que eu estou com um aperto tão grande no coração que você nem imagina. Mas eu não vou lhe atazanar não. Eu, enquanto dobrava o meu uniforme e sem olhar para minha mãe, eu respondi: Mãe, eu não vou ficar nesse emprego para sempre. E mesmo assim, para eu trocar de emprego, eu tenho que primeiro encontrar outro. Mas mesmo assim eu vou pensar nisso. Quando me virei para falar com ela, ela não estava ali. Eu estava ali sozinho. Então gritei por minha mãe e ela gritou de volta lá do portão de saída da casa. E foi aí que eu percebi que eu não estava falando com a minha mãe. E logo fiquei neste pensamento de que algo havia falado comigo. Será que eu estou ficando louco? Eu poderia ter imaginado isso por conta dos sentimentos que eu estava experimentando. Poderia ter sido só o meu subconsciente com medo de alguma coisa. Mas mesmo assim, o medo tomou conta de mim. E naquele dia, eu cogitei em não ir para o trabalho. Mas quando vi a minha esposa e o meu filho na porta daquela kitnet, eu decidi ir. E nem o diabo me impediria de dar um futuro melhor a eles. Logo entrei para casa e fui jantar. Era por volta de 18 horas, quando o sol estava se pondo. Eu estava em cima do horário de chegar na funerária, mas não encontrava o meu crachá e a minha arma. Eu estava bem agoniado, e depois de uns 40 minutos procurando, e já muito nervoso, o meu filho me perguntou se eu tinha olhado em cima da geladeira. Daí eu lembrei que eu sempre guardava lá por ser o lugar mais alto da casa, e onde ele não poderia pegar nem a arma e nem o crachá. E assim que olhei, de fato estavam lá. Eu saí às pressas, e no caminho eu me lembrei que não tinha como evitar e teria que passar por dentro do parque e por dentro do cemitério. Quando cheguei perto do parque, uma fina garoa começou a cair. Não tinha uma alma viva na rua, e tudo que se ouvia era o chiado das gotas de chuva cair no chão. E com isso, também se ouvia o som dos cães de rua que grunhiam e latiam descontroladamente. Esse clima me dava medo, e ao entrar no parque, eu notei que as pequenas lâmpadas que iluminavam o parque estavam apagadas. Era um breu total. As árvores se balançavam com o vento e faziam um barulho tenebroso. E a pouca luz que ali havia vinham das frestas nas árvores, que deixavam a luz da lua passar e iluminar alguns lugares. E é claro, o lugar também se iluminava pela luz dos trovões. Logo acendi a lanterna e, tremendo, entrei na floresta do pequeno parque. A cada passo, eu tremia cada vez mais. A sensação de que alguma coisa me rodeava constantemente era muito clara. O meu medo de morrer ali era imenso. Então me pus a rezar bem baixinho naquele lugar. Eu fiz a oração do anjo da guarda em latim. A minha avó que havia me ensinado quando eu era pequeno.
A minha avó era uma dessas beatas da igreja. Ela sabia muitas rezas. O pessoal dizia que a minha avó era uma ótima rezadeira, que sabia de muitas coisas. Ao chegar no portão do cemitério, eu ouvi um uivo alto e um grunhido que parecia ser de algo que veio direto do inferno. O meu corpo gelou e eu fiquei ali paralisado. E com o resto de coragem que me restava, eu me virei. E no portão que vinha da floresta do parque, eu vi um demônio de pé me olhando. Era um bicho forte e alto. O que estava ali, os meus olhos puderam ver claramente, graças a um relâmpago que clareou todo o local. Naquela hora, eu pude ouvir a voz da minha mulher, a voz do meu filho e da minha mãe. O que os meus olhos viam era inconcebível. Era um animal de uns 2 metros que estava de pé. Os joelhos pareciam ser ao contrário, e a boca era cheia de dentes que pareciam brilhar. O animal parecia carregar traços de cachorro com raiva. Uma espuma descia pela sua boca. Ele rosnava muito, e os seus olhos estavam vermelhos como o próprio inferno. Aquilo parecia olhos de um ser humano com conjuntivite. Eu fiquei paralisado, enquanto do outro lado da rua, o vigia que ficava na funerária durante o dia me gritava. Eu nem conseguia entender o que ele falava. Eu sabia que se eu tirasse os olhos daquela coisa, seria o meu fim. Mas por algum motivo, aquela coisa não havia me atacado ainda. A criatura parecia se divertir com o meu medo, tipo um gato que brinca com um inseto. E eu me sentia um inseto. Se aquilo quisesse me dar um fim, era bem fácil. Então, eu decidi que o enfrentaria. Saquei a minha arma e dei 2 tiros na sua direção. Ele se desviou de um tiro, correndo de 4 patas como se fosse um cão negro gigante. Mas o segundo tiro acertou e ele urrou alto. A chuva que antes era apenas uma garoa, agora se tornou uma chuva torrencial. Um forte odor de cachorro molhado, com coisa podre, tomou conta do ambiente. Eu corri em direção à funerária e me atirei para dentro, enquanto o outro rapaz, assustado, sem entender nada, trancava as portas. Moço, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Primeiro você não me responde quando eu te chamei. Aí depois ouvi sons de tiro e agora você entra aqui como se alguém tivesse tentando te matar? Eu, com os olhos arregalados, me ergui e recarreguei a arma e puxei o rapaz de perto da porta. Apaguei as luzes e contei a ele o que eu havia visto. Não deu tempo nem do rapaz duvidar. Ainda olhávamos para a rua quando vimos aquela coisa saltar de dentro do cemitério e correr em direção da porta de vidro e investir com força contra a porta. O rapaz, que era mais novo do que eu, começou a se assustar e dizer que aquilo não era possível. Ele tremia enquanto carregava o revólver. O monstro enfurecido se atirava contra as portas e fazia a estrutura tremer. A porta se abriu. Eu e o garoto não contamos tempo e logo disparamos os 2 revólveres no bicho. Não o matamos, mas por o acertar várias vezes, ele logo saiu correndo. Os urros e grunhidos se afastavam aos poucos. Só então a chuva cessou. Chamamos a polícia. Entretanto, não conseguimos explicar esse fato. Acabamos dizendo que um homem drogado havia invadido a funerária na hora da troca de turnos. E mesmo sabendo da verdade, acabamos deixando essa história como versão oficial. Afinal, não daria para explicar.